Olá, boa noite, que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja comigo e com você que está assistindo esse vídeo. Ou bom dia ou boa tarde, não sei o momento que você vai se conectar com essa palavra. Eu sei que esse estudo irá mudar a sua vida por completo. E o tema da mensagem desse estudo de hoje é: como identificar a igreja verdadeira nos dias atuais ao qual estamos vivendo. Se tem mais de 40 mil denominações e cada denominação cristã diz ter a verdade, como identificar essa verdade? Como poder saber se eu estou seguindo a igreja certa ou a igreja errada? E a Bíblia vai te responder: o assim diz o Senhor e não o teólogo doutor. É isso mesmo, assim diz o Senhor e não o teólogo doutor. Mas eu quero que você se inscreva no canal, eu quero que você demonstre o seu amor, o seu carinho, a sua expressão de gratidão pelos estudos, porque isso o algoritmo do YouTube irá entregar para o máximo de pessoas para conhecer essa verdade da palavra de Deus. Eu posso contar com a sua ajuda? Espero que sim, porque juntos iremos mais longe na proclamação do reino de Deus e cumprir o chamado de Deus que Ele designou, não só para pastor, não só para líderes evangélicos, mas sim para mim e para você que está assistindo esse vídeo. O assim diz o Senhor: ide e pregai o evangelho para toda língua, todo povo e toda nação. E através da internet, do YouTube, podemos realizar essa missão. Amém? Agora pega a sua Bíblia e vamos para a Bíblia com o tema: como identificar a igreja verdadeira. Mas antes, curva a sua fronte e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, Santo Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de vida que o Senhor nos está nos dando para poder trazer essa verdade. É um assunto muito complexo, é um assunto muito espinhoso, mas sabemos que é o assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor nós temos que aceitar, nós temos que pensar sobre o assim diz o Senhor, mesmo que doa, mesmo que nos machuca, mas se o Senhor falou, tá tudo certo, nós vamos obedecer, nós vamos seguir a tua direção mediante a tua palavra. É isso que te pedimos e te rogamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Então abra sua Bíblia, mas antes eu gostaria de ler uma curiosidade para você, tá? A Enciclopédia das Religiões afirma que existem 9 grandes religiões no mundo. Entre essas está o cristianismo, que por sua vez está dividido em mais de 35 mil grupos de denominacionais que se diz como igreja. E como distinguir entre esses grupos a igreja verdadeira? Somente a Bíblia irá te responder, somente a Bíblia irá nos ajudar a poder esclarecer esse tema extraordinário mediante a palavra de Deus. Tá? Qual é a recomendação da Bíblia para encontrar a igreja verdadeira? Vamos lá? João capítulo 7. Olha, João. Eita, que o assunto tá espinhoso hoje, viu? João capítulo 7. Nós vamos ler alguns versículos. Capítulo 7, versículo 17 diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da sua doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Olha, se é da vontade de Deus, eu preciso conhecer a sua doutrina, eu preciso conhecer a sua palavra, eu preciso conhecer as suas normas, as suas regras, as suas instruções, baseado na palavra de Deus, como João está mencionando. E lá 1 Timóteo, vamos lá, 1 Timóteo capítulo 3, vamos lá, 1 Timóteo, abra sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15 diz assim: para que se eu fartar, quer dizer, para se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna de baluarte da verdade. Olha, Deus está falando que tem uma igreja, a Bíblia tem dizendo, Timóteo está nos ensinando que tem uma igreja que é baluarte da verdade. Qual é essa igreja? Qual é essa denominação cristã? Talvez eu estou falando para os nossos irmãos espíritas, para os nossos irmãos católicos, para os nossos irmãos assembleianos, para os nossos irmãos adventistas do sétimo dia, para os nossos irmãos pentecostais, para os nossos irmãos da Testemunha de Jeová, para os nossos irmãos da Universal, Mundial, Maranata e entre outras denominações cristãs. Nós precisamos conhecer essa igreja que tem o baluarte da verdade.
qual é essa igreja? A Bíblia vai trazer para mim e para você, aleluia, amém, né? A igreja verdadeira é conhecida pela doutrina. João usa a palavra doutrina e Paulo a palavra coluna, não foi Timóteo, né? Está no livro de Timóteo, mas quem escreveu e mencionou para nós hoje foi Paulo, né? Como palavra de coluna da verdade. E a seguir veremos 8 colunas bíblicas que mantêm a igreja de Deus vivo aqui na terra. Você quer aprender qual que são as 8 colunas de Deus que nos mantém vivo aqui na terra? Vamos lá. Qual é a primeira coluna que sustenta a igreja de Deus? Efésios. Eita, que esse assunto vai mexer com muitas pessoas, mas é o assim diz o Senhor, meu amigo ou minha amiga, e nós temos que aceitar, nós temos que pensar, raciocinar e apenas obedecer segundo a sua palavra, tá? Efésios capítulo 2, 19 e 20 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre esse fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então Jesus Cristo, ele é a pedra angular, o fundamento dos apóstolos no Novo Testamento, os fundamentos dos profetas do Antigo Testamento, sendo Jesus Cristo a sua pedra fundamental e principal. Então a igreja verdadeira aceita toda a Bíblia como a única regra de fé e prática. A sua igreja aceita a Bíblia como uma regra de fé e prática para você se comportar baseado nos princípios da palavra de Deus? É uma pergunta que eu estou fazendo para você, meu amigo ou minha amiga. A segunda coluna está lá em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, versículo 30, 31, diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse os senhores: que devo fazer para que seja salvo? E respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa, né? E lá em capítulo 4 de Atos mesmo, 4:12, diz assim, olha: és tu porventura maior do que Jacó? Quer dizer, 4:12. És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos bebeu do poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e seu gado? Né? Terminou com uma pergunta, né? Por que uma pergunta? Porque a igreja verdadeira ensina que é salvação. É unicamente pela fé em Cristo Jesus, baseado em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, tá? Então, a igreja de Deus é a única baseada na fé em Cristo Jesus. A terceira coluna se encontra em João capítulo 14, olha, João capítulo 14, um versículo muito conhecido, né? Um contexto muito extraordinário. João capítulo 14, versículo 1 e 3 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Deus tem um lar, Deus tem uma casa, Deus tem um ambiente a qual Ele quer me levar e te levar para habitar com Ele eternamente. Amém? Louvado, exaltado seja o nome de Deus. Então a terceira coluna é o ensino da volta de Jesus de forma visível, não é arrebatamento secreto. Nós vamos ter um estudo sobre arrebatamento secreto, tá? Então Jesus vai voltar com os milhares de anjos e todo olho o verá, e os mortos ressuscitarão e reinarão com Cristo por 1000 anos. Detalhe, os mortos que morreram em Cristo Jesus. E a igreja verdadeira assim ensina essa verdade. A sua igreja ensina essa verdade sobre a volta de Jesus de forma visível, que os mortos estão descansando no Senhor, mas na volta de Cristo eles irão ressuscitar e vão passar 1000 anos no milênio com Cristo Jesus, ou acredita que morreu e já está na glória, que morreu, já está vagando por um outro país, em outro lugar do mundo, ou vai voltar como encarnado em alguma pessoa, em algum animal, em alguma planta, em algo do tipo? Como que a sua denominação cristã ensina baseado na palavra de Deus a qual nós aprendemos? Então você precisa averiguar, você precisa estudar a sua própria igreja, a qual você frequenta, tá bom? A quarta coluna, João capítulo 14, versículo 15, diz assim:
Se me amas, guardarás os meus mandamentos. E isso é muito forte. A sua igreja ama os mandamentos de Deus? A sua igreja obedece a palavra de Deus? Apocalipse capítulo 12, versículo 17 diz assim: aqui está um povo perseverante, que tem o testemunho de Jesus Cristo e guarda os mandamentos de Deus. Então a quarta coluna é ensinar e pregar a validade da lei do Senhor. E a igreja verdadeira de Deus, o objetivo dela é ensinar a lei e os mandamentos do Senhor. E o inimigo, ele tem se irado. Satanás, ele tem perseguido essa igreja, que está lá em Apocalipse 14, versículo 12, e 1 João capítulo 2, versículo 3, 4. Depois você lê esses dois versículos de Apocalipse capítulo 14, versículo 12 e 1 João capítulo 2, 3, 4. É a sua tarefa de casa, viu? É para você ler na Bíblia, para você ver por que Satanás tem perseguido essa igreja. Por que Satanás tem perseguido esse povo, a igreja verdadeira que nós estamos aprendendo no Assim Diz o Senhor e não o teólogo doutor, tá? Quinta coluna, né? Já falamos a quarta, agora a quinta. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Apocalipse capítulo 12, versículo muito conhecido, né? 12, 17, que diz assim, olha: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então Satanás está irado com um povo. Mulher quer dizer igreja na escatologia, em Apocalipse. Quem é esse povo? Porque o mar também quer dizer um povo. Quem é esse povo? O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou dom de profecia. Esse dom é a característica da igreja de Deus nos últimos dias. Eu faço uma pergunta para você, meu amigo ou minha amiga que está acompanhando aqui e já se inscreveu, já deixou o seu like, já deixou o seu comentário em algum vídeo, ou vai deixar nesse comentário nesse vídeo. A sua igreja tem espírito de profecia? Tem um dom profético da palavra de Deus? É um parâmetro, é uma coluna para você identificar a igreja verdadeira nos últimos dias, tá? Então as colunas que sustentam a igreja de Deus são: primeiro, a Bíblia como a regra de fé e prática. Você já tem que começar a analisar a sua igreja. A sua igreja tem como regra de fé e pratica a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? Segundo, a salvação pela graça mediante a fé. Terceiro, a certeza da segunda vinda de Cristo. A sua igreja ensina sobre a volta de Cristo, um assunto primordial dentro da palavra de Deus? A sua igreja crê e prega sobre a validade, estar em vigor, a lei do Senhor, para você obedecer os mandamentos de Deus? Nenhum mandamento foi abolido. Tem algumas teorias que dizem que o quarto mandamento foi abolido. Nós vamos estudar. Será que o quarto mandamento foi abolido ou está em vigor? Nós vamos estudar. Será que também é o sábado? Será que não é o domingo? Será que não é a segunda-feira? Será que não é a sexta-feira? Qual o dia que o Senhor pede para mim e para você guardar? Nós vamos estudar esse assunto e Deus vai falar com você. Quinto, aceita o dia do Senhor como um dia especial de adoração a Deus. Qual o dia? Nós vamos estudar, tá? A presença do dom profético é uma igreja com movimento mundial? Ou é uma igreja somente local, é um grupinho, é um ministério? Como que é essa igreja? Segue os princípios bíblicos da saúde, orientação da saúde, baseado em Levítico capítulo 11. Então 8 colunas que você precisa averiguar e testar a igreja a qual você frequenta. Mas olha, não é para você criar alvoroço não, e nem questionar e julgar o seu líder espiritual não. Conversa com ele com amor. Converse com ele e fala assim: olha, eu estou aprendendo no canal Assim Diz o Senhor e não o teólogo doutor, e eu descobri algumas colunas que identificam a igreja verdadeira baseada na palavra de Deus. E eu analisando a igreja a qual eu estou frequentando, meu pastor, fala com carinho, fala com amor. E está faltando alguma coisa. Por que está faltando isso? E ele vai te explicar o porquê. E aí você tira suas conclusões baseadas à luz da palavra de Deus, tá? A sexta coluna. A sexta coluna é forte, viu? Vamos lá em Isaías. Isaías. Eita, que Deus vai falar agora, hein? Deus já está falando, né? Melhor dizendo, né? Vamos lá. Isaías.
capítulo 58, versículo 13. Ó, se desviares o pé de profanar o sábado, o sábado, e cuidar dos seus próprios interesses no meio santo dia, no santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrareis e não segundo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Por que Deus está falando isso através do profeta Isaías? Porque o dia do Senhor, eu vou revelar para você, é o santo sábado. E o sábado não é para você tratar de negócio, não é para você falar de riquezas que você quer conquistar, dos seus sonhos, do mundo a qual nós temos o desejo e temos metas para conquistar. Não tem nada de pecado nisso, mas no sábado é para se tornar deleitoso, é para nós descansar nossa mente, é nos conectar somente com a palavra de Deus, com a sim do Senhor. É para nós ir para uma igreja, buscar o Senhor, cantar, louvar, ofertar, dizimar, ajudar, fazer trabalho missionário e entre outros assuntos no dia do Senhor. A sua igreja prega sobre isso? A sua igreja incentiva você a fazer isso? Então é coisas para você analisar e se questionar. Ezequiel capítulo 20, vamos lá em Ezequiel agora, profeta Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 e 20, olha só. Também lhe dei os meus sábados, para servires de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor, que os santifica. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Deus deixou o dia do Senhor para que nós possamos santificar sobre a sua presença. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 3 diz que Deus criou o mundo em 6 dias, mas no 7º dia ele o santificou e o abençoou e o descansou. Em Êxodo capítulo 20, do 8 ao 11, fala: lembre-te do dia do Senhor para o santificar. 6 dias trabalharás, mas os 7º dia santifica. Não trabalharás nem tu, nem teu servo, nem o teu animal, nem o filho, e assim sucessivamente. Depois Jesus Cristo vem em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que eu vim abolir a lei, mas sim eu vim trazer a lei, eu vim cumprir a lei. Enquanto existir céu e terra, nenhum nenhum tio da lei pode ser tirada ou acrescentada. A lei do sábado, os mandamentos do sábado está em vigor, meu amigo ou minha amiga, e essa igreja verdadeira ensina sobre a observância da guarda do sábado. A sua igreja fala sobre o sábado ou a sua igreja prega contra o sábado? É para você pensar, é para você raciocinar, é para você encontrar a igreja verdadeira sobre a palavra de Deus. E o canal Assim Diz o Senhor, o canal que meu pai começou com grande motivação, com grande desejo, com poder, com ousadia de pregar através do Espírito Santo, não pôde terminar porque Deus o recolheu e descansa no Senhor. Mas eu estou cheio do poder do Espírito Santo para trazer a palavra de Deus, para te ensinar, para te disciplinar, para te corrigir, para te doutrinar baseado na palavra de Deus. Amém? Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. A 7ª coluna, mas antes, a Igreja de Deus Viva ensina a vigência do sábado como verdadeiro dia da adoração, como expressão de amor e sinal de fidelidade àquele que nos salvou. A 7ª coluna se encontra em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 14, diz assim: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a toda nação, então virá o fim. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Qual o evangelho que é para ser pregado? Versículo 6 diz assim: e vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Se é um evangelho eterno, é porque é um evangelho que não se corrompeu, é um evangelho que não está adulterado, não tem falsidade, mas sim tem a veracidade da palavra de Deus, para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E segue outro anjo dizendo:
Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, a Bíblia descreve 3 anjos, as mensagens angélicas, voando pelo meio do céu, pregando a toda nação, tribo, língua e povo. Portanto, a igreja de Deus é um movimento mundial. E a última coluna é 1 Coríntios. Vamos lá, 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Deus habita em vós, meu amigo e minha amiga. Olha o versículo 17. E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrados. Depois o versículo, capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim, olha: Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que vós, a qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois glorificarás a Deus o vosso corpo. A igreja verdadeira segue princípios bíblicos da saúde da palavra de Deus, baseado em Gênesis capítulo 1, 29 e Levítico capítulo 11. E olha, e o apelo que Deus faz para mim e para você é que nós participamos do grupo e dentro dessa denominação, dentro dessa igreja, essa veracidade. Então, siga essa igreja. O apelo de Deus para mim e para você, você sabe qual que é? Vamos lá em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Vamos ver qual que é o apelo de Deus para mim e para você. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23 diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estais nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? E olha só o que Jesus Cristo irá falar para essas pessoas. Então lhe direi explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, maldito, que praticais a iniquidade. Será que eu e você vamos ouvir de Deus: apartai-vos de mim, porque nós praticamos iniquidades? Será que nós se afastamos do caminho do Senhor Jesus? Será que nós deixamos de seguir as verdades bíblicas da palavra do Senhor de Deus, o assim diz o Senhor e não o teólogo doutor? Será? Então Deus tem uma igreja, Deus tem um povo, Deus tem uma igreja que prega a tua palavra, que prega a tua verdade. E olha, meu amigo ou minha amiga, Deus ainda tem mais versículo para te ensinar, porque o assim diz o Senhor e não o teu doutor. Então ainda há tempo para você, que a porta da graça ainda está aberta para mim e para você. Mas quando ela se fechar, meu amigo ou minha amiga, não acredita nessa doutrina que na tribulação há esperança para você, porque não vai ter mais esperança, tá? Olha só lá o que diz João capítulo 10. Vamos lá para o Evangelho de João capítulo 10, versículo 16, diz assim: Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um rebanho e um só pastor. Deus, ele quer juntar as ovelhas que estão em outros apriscos. Talvez nas igrejas que não têm ensinado essa veracidade dessas colunas que eu mencionei, baseado na palavra de Deus. Deus tem povo sincero dentro dessas denominações. Deus tem povo verdadeiro dentro dessas denominações. Mas Deus, ele quer tirar esse povo, dizendo assim: caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu, para se juntar a um rebanho, a um aprisco, que é onde vai ter não um líder espiritual carnal, mas sim o próprio Deus irá guiar e direcionar para Nova Jerusalém. Amém? Louvado, exaltado seja o nome de Deus. E o último versículo do apelo de Deus para mim e para você está lá em Apocalipse, o último versículo da Bíblia, né? Apocalipse capítulo 18, versículo 4, diz assim: Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para que não participades dos teus flagelos. É isso, meu amigo ou minha amiga.
Assim diz o Senhor, e não o teólogo doutor. Sai dela, para que você não possa vir ser cúmplice e você não ser julgado por ter conhecido a verdade de Deus, mas foi negligente em não seguir a palavra de Deus. Eu faço um apelo para você, meu amigo ou minha amiga. Se você está num ministério, se você está numa denominação que não segue essas 8 colunas, esse baluarte da verdade da palavra de Deus, eu recomendo que você comece a se questionar. Baseado não nas suas ideias, não nos pensamentos do pastor, nas filosofias deles, mas no pensamento da palavra de Deus. Porque é o assim diz o Senhor que precisa mover a sua vida. É o Espírito Santo que precisa te direcionar baseado na palavra de Deus. E aí realmente vai se cumprir na sua vida o assim diz o Senhor, e não o teólogo, não o padre, não o pastor, não o líder espiritual, mas sim a palavra de Deus. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, marque também no Instagram felipe.oliver7. Vamos junto espalhar a palavra de Deus? Deus abençoe, fica com Deus e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.